E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Mais um Marca um 10 no ar, na sua telinha, no seu celular, no seu tablet, na sua TV gigante ou na sua TV preto e branco. Será que ainda tem TV preto e branco? Eu acho que não, nem é mais vendido esse tipo de televisão. Mas independente, eu quero que vocês assistam aqui, curtam o quadro, espero que vocês estejam gostando. É todo dia notícia do Vasco da Gama, daquele jeito resumido, em 10 minutos, para menos, para mais, mas feito daquele jeito com um temperinho do ouvido ao Vasco, para vocês curtirem bastante. Antes de iniciar aqui os trabalhos, vou fazer o pedido para quem não é inscrito, se inscreva para você receber as notificações aqui do Ouvido ao Vasco e do Marca um 10, e também, né, compartilha com os amigos, deixa os comentários aqui, aperta o like, isso ajuda a chegarem a outros vascaínos esse tipo de conteúdo que eu espero que todos estejam gostando. Não é isso? Olha só, pelo jeito, temos novidades, né? Temos boas novas sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama para algumas pessoas, né? Para outras vão meter o malho. Aparentemente, Lucas Oliveira, o zagueiro do Cruzeiro, está fechado com o Vasco, assinou o contrato hoje, sexta-feira, dia 3 de janeiro. Informação de Vene Casagrande, que tem dado furos a torto e direito sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Lucas Oliveira, fechado, batido o martelo, assinou o contrato, 50% continua com o Cruzeiro, e o Vasco vai ter esse zagueiro. A gente ainda não sabe ainda o tempo de contrato, mas teremos o zagueiro pelos próximos anos. A grande pergunta é, esse zagueiro, Danilo, vem para ser titular? Esse zagueiro é o cara que vai vestir a camisa titular do Vasco da Gama? Muita gente está grilada, acha que o Lucas Oliveira é mais um jogador para compor elenco. Independente, a gente está vendo movimentação da direção do Vasco para o setor defensivo, que foi o setor que, nesse momento, é o que mais perdeu os jogadores. Vamos recuperar? Léo Pelé, confirmado, já oficializado no Atlético Paranaense. Rojas já saiu do Vasco. Aparentemente, o Olímpia do Paraguai vai fechar com o Rojas. Estamos falando de 2 jogadores já. Teve o Medel lá no meio do ano de 2024 que saiu e não foi reposto a vaga dele, né? Reposta a vaga dele. E agora, boatos fortes, né? Que Michael, o God of Zaga, também será cedido ao Coritiba. Então a gente está falando aí de 4 jogadores de defesa do Vasco da Gama que não vão continuar para o ano de 2025. Então o Vasco precisa contratar. Então a vinda do Lucas Oliveira, por mais que a galera torça o nariz, acha que poderia ser um jogador melhor, mas é importante. Supostamente o Lucas Freitas também está fechado, né, jogador do Juventude, e nesse momento estão se especulando outros jogadores, outros zagueiros do setor para virem ao Vasco da Gama, né? Então, assim, vamos elencar aqui os jogadores que nesse momento, nessa semana, nessas últimas horas, foram vinculados a negociações com o Vasco, num formato de oferecimento de proposta, a conversas avançadas ou sondagens, ok? Zagueiro Pedro Henrique, que está atualmente no Bragantino, já foi do Atlético Paranaense, informação do Atenção Vascaínos. Vasco aparentemente já havia soltado uma proposta que envolvia o Léo Pelé para querer o Pedro Henrique. Parece que era o Léo Pelé, mais 1 milhão de euros para o Pedro Henrique. Não rolou, Léo foi para o Atlético Paranaense, venda concretizada. Então, o Vasco está tentando um bem bolado para contar também com o Pedro Henrique. Vamos ver. Muita gente dizendo, pô, Danda, o Pedro Henrique acabou de chegar no Bragantino.
ele chegou na reta final do Brasileirão, naquela janela, na última janela, né? Mas vai que, né, o Bragantino também está passando por uma reestruturação, quase é rebaixado, né, no ano de 2024, vai que pode negociar esse zagueiro com o Vasco, mas acredito que fique difícil. Outro zagueiro especulado no Vasco e que foi oferecido ao Vasco da Gama, Nathan Cardoso. Quem, Danilo? Nathan Cardoso, que joga na Major League Soccer pelo Seattle Sounders. Ele é da base do Palmeiras, Nathan Cardoso, 29 anos, também notícia do Atenção Vascaínos. Aparentemente está tendo uma conversa, ou pelo menos o Vasco está analisando o currículo do rapaz. Não assisto a Major League Soccer, não sei como ele joga lá, mas é outro nome que apareceu nessas últimas horas que interessa, ou pelo menos está na mesa da negociação do Vasco da Gama. Por fim, mas não por último, né? Dependendo, rola ele aqui no Vasco, Maurício Lemos, que é uma figurinha carimbada já no Vasco. Maurício Lemos, o uruguaio, que joga no Atlético Mineiro. O Vasco já havia feito um pedido, uma conversa com Maurício Lemos no meio do ano. Ele não quis sair na época do Atlético Mineiro. Houve uma resistência por parte do staff dele. O relato que dizia na boca miúda era de que o Atlético Mineiro tinha pendências financeiras com o Maurício e ele não queria ceder para liberar essa grana e ir para outro time. Ele continuou no Atlético Mineiro, também havia interesse do São Paulo para o Maurício e ele não foi para o São Paulo. E agora, né, nessa nova janela de início do ano, o nome dele volta a aparecer e o Vasco aparentemente fez contato com o Atlético Mineiro para contar com o jogador. Tem um parêntese aí que rolou. Aparentemente, a família do Maurício não está muito predisposta a se mudar, né? E se mudar para o Rio de Janeiro. Rolou esse papo também. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Pedro Henrique do Bragantino, Nathan Cardoso do Seattle Sounders e Maurício Lemos do Atlético Mineiro. Será que algum deles vai pintar na colina? É claro que existe o movimento do Vasco para contratar jogadores, zagueiros, e isso está muito nítido. Já fechou com o Lucas Oliveira, tem o Lucas Freitas, mas acho que ainda tem espaço para outros zagueiros no elenco. Vamos acompanhar. Vasco da Gama, né, que joga amanhã na Copinha, estreia na Copinha amanhã, mas o time principal voltou aos treinamentos no dia 27, né, de dezembro e segue a sua preparação para a estreia no dia 11 de janeiro, no próximo sábado, Vasco e Nova Iguaçu. Em São Januário rolou uma grande celeuma, um disse-me-disse, o Nova Iguaçu mando do Nova Iguaçu, mas aí ele não conseguiu vender o mando para fora do Rio de Janeiro, então ele está querendo lucrar com a bilheteria, então passou para o Vasco, mas aí queria jogar para o Raulino de Oliveira em Volta Redonda. A Mamãe Globo apareceu, bateu o martelo na mesa, não, eu quero transmitir esse jogo para um Brasil de audiência, e aí esse jogo vai acontecer em São Januário, 4h30 da tarde, um sol para todo mundo lá que estiver na arquibancada. Vasco e Nova Iguaçu, 4h30 da tarde, dia 11, a estreia do Vasco no Carioca 2025. Vamos acompanhar, né? É um time catado, né? É um time que não é o time principal do Vasco, mas sempre quem está vestindo a camisa, a gente acompanha e torce muito, bastante. Falando nisso, hoje, sexta-feira, dia 3/1, Fábio Carilli esteve no CT Moacir Barbosa, ele e a equipe dele, de preparadores, de assistentes, da comissão técnica, né, que ele tem, foi em Jacarepaguá
no Moacir Barbosa, no CT Moacir Barbosa, para acompanhar os treinamentos, para se apresentar, posou para fotos, etc. A coletiva de Fábio Carille só deve acontecer, de apresentação de Fábio Carille, só deve acontecer na próxima semana. A partir do dia 6 em diante, a gente deve ter uma coletiva de Fábio Carille respondendo a pergunta dos jornalistas e se apresentando oficialmente à torcida do Vasco. Vamos acompanhar, estou muito interessado no que o Carille tem a dizer, né? E muito também da experiência dele no Santos nesse último ano, que ele teve muitos embates com a imprensa paulista e acho que vai ser interessante ver a abordagem dele aqui no Rio de Janeiro, num clube de massa como é o Vasco da Gama, o primeiro trabalho de Fábio Carille no Rio de Janeiro, vamos lembrar isso, né? E para fechar o Marca 10 de hoje, a gente não podia faltar, né? Não podia faltar de falar do grego Evangelos Marinakis, porque nessas últimas horas rolou um disse-me-disse, um telefone sem fio, que eu nem acho que são contraditórios não, tá? Eu acho que a galera gosta de botar uma gasolina na fogueira, mas a gente tem que falar aqui. O Atenção Vascaínos, o Flávio Dias, comentou que houve um encontro da direção do Vasco com o Marinakis, ou com o staff do Marinakis, que seja, né? E Marinakis havia tido essa conversa com o Vasco da Gama. Já o Fábio Azevedo comentou que Pedrinho não se encontrou com o Marinakis. E aí a galera já ficou, opa, olha aí, não se encontrou. Calma, gente. Não é bem assim. Dependendo, o Pedrinho não se encontrou com o Marinakis, mas o staff da direção do Vasco pode ter tido uma conversa com o staff do grego, né? Flávio Dias não foi tão enfático em dizer que foi o Pedrinho que conversou, etc. Mas rolou esse papo. E, ao mesmo tempo, vem o Leonardo Baran, outro jornalista, dizendo que nas próximas horas ou nos próximos dias, o grego vai soltar a proposta, a famigerada proposta para comprar a SAF vascaína. Cara, que loucura, né? Eu não sei o que dizer para vocês, assim. Eu acho que é óbvio que o grego tem interesse, é óbvio que o Vasco também está passando por um processo de maior cautela na sua venda, de como fazer a venda, mas em que pé está? O grego vai fazer a proposta amanhã, hoje ou não? Eu não tenho como dizer. Acho que a gente só ali internamente, que é o núcleo duro da Sempre Vasco, que está ao redor do Pedrinho, que vai acompanhar isso, né? Ou, quem sabe, outras propostas de outros interessados também. Cabe a gente informar e correr atrás para falar com vocês aqui. Meu povo, muito obrigado. Espero que estejam aproveitando essa sexta-feira maravilhosa, essa sexta-feira ainda meio do pessoal voltando aos poucos para o trabalho, meio feriado. É isso. Marca 10 deixando a sua telinha, mas a gente sempre atento a qualquer novidade do Vascão, a gente pinta aqui. Um beijo grande, até a próxima. Valeu!